Jesus, em Marcos, no seu capítulo 9, ele adverte os seus discípulos dizendo: melhor é para ti entrares na vida aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. E a cada advertência de Jesus, que você pode ler lá no capítulo 9, ele acrescenta algo a mais. Ele diz: para o fogo que nunca se apaga. Diante dessas palavras de Jesus, vejamos qual é o ensinamento bíblico sobre esse lugar. Primeiro, o inferno é um lugar real. Querendo você ou não, o inferno é real. O próprio Senhor Jesus falou muito sobre o inferno. A palavra inferno, dita por Jesus, ela é traduzida por Geena. Era uma referência a um lugar chamado Vale de Inom. Esse vale ganhou uma reputação sinistra por causa das barbaridades que aconteciam naquele local. Lá, os antigos judeus apóstatas sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Mais tarde, o Vale de Inom se tornou uma espécie de aterro sanitário de Jerusalém. Lá era incinerado tudo o que era descartado em Jerusalém, principalmente as carcaças de animais e também alguns bandidos que eram mortos e não havia, ou eles não queriam enterrar esses bandidos por causa dos seus crimes, eles jogavam os corpos lá neste local também. Então o fogo no Vale de Inom, ele era constante e inextinguível. O Vale de Inom, o Geena, no Novo Testamento, então, serviu de uma forma muito apropriada como uma figura do lugar de castigo e tormento eterno dos ímpios. Jesus empregou a imagem do Geena para falar de uma forma clara a respeito dos horrores que aguardam aqueles que se opõem a Deus e desprezam a obra redentora de Jesus. Segundo o ensino bíblico sobre essa palavra, é que lá é um lugar de consciência. Jesus, ao dizer que é melhor isso do que aquilo, revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes das suas escolhas. Eles poderiam ter escolhido ficar sem um pé, uma mão ou um olho e entrar no reino de Deus, mas preferiram perder a sua vida. Igual a imagem apresentada lá no versículo 42 deste mesmo capítulo 9, quando Jesus disse para aquelas pessoas que serviriam de tropeços para os meninos na fé, para as pessoas recém-convertidas, quando os crentes eram pedra de tropeço para essas vidas, ele disse: melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada no mar. Então Jesus fala que aqueles que vão para lá estão conscientes que vão para lá porque querem, porque escolheram viver eternamente neste lugar, porque a palavra de Deus fala: todo aquele que crê será salvo. Então Jesus aqui diz que essas pessoas poderiam escolher, quando ele diz, é melhor isso do que aquilo. E um terceiro ensinamento sobre essa palavra é um lugar de permanente sofrimento. Se você acha que você sofre neste mundo, se você acha que passa por grandes sofrimentos neste mundo, nada se compara àqueles que viverão eternamente neste local chamado inferno. Quando Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o verme não morre, ele aponta para uma realidade permanente. Claro que ao usar a referência de fogo, pode-se muito falar do sofrimento sobre o juízo divino, do que sobre chamas literais. Tem um comentarista, Anthony Roeckman, se eu não me engano, ele diz o seguinte:
O objetivo das figuras, porém, é que o tormento e angústias internos simbolizados pelo verme nunca terão fim, e os sofrimentos exteriores simbolizados pelo fogo nunca cessarão. Então não é que haverá fogo eternamente, as pessoas serão queimadas como churrasco num eterno, num viver eterno. Não. Ele está simbolizando que o sofrimento será tão grande comparado a essas coisas, onde o fogo nunca se apaga, ou seja, o sofrimento nunca terá fim. O inferno é para todos que não estão em Cristo. Hão de suportar o peso da ira de Deus. Deus, Ele é amor. Ele quer que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que é vontade do Senhor que todos venham ao conhecimento da tua palavra. Mas Deus também é justo. Ele mostra o caminho. Aliás, Ele enviou o teu único Filho para pagar por nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Mas Ele dá às pessoas a oportunidade de crerem ou não na obra redentora de Cristo. Jesus também disse que o inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus 25. E para livrar o homem de ir para o inferno, é aquele versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus, ou seja, não crê no Filho, então não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3:36. Então, meus irmãos e amigos, este é o ensinamento simples, objetivo, mas para nós pensarmos sobre o lugar de sofrimento eterno chamado inferno. A Bíblia diz lá em João 3:18 que aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, se você ainda não crê na obra redentora de Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe para amanhã. Porque a Bíblia também diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Não haverá uma segunda chance, não haverá uma prorrogação, não haverá como, depois de partirmos deste mundo, tentar nos redimir ou nos converter. Não, o momento é hoje, o momento é agora. Livre-se dessa condenação eterna, desse local. Repito, 3 ensinamentos. É um lugar real, ele existe, ele vai existir. Segundo, é um lugar de consciência, você vai para lá, quem for para lá vai sabendo por que está indo. E terceiro, é um lugar de sofrimento eterno. Lá, como disse que o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, sempre será um sofrimento eterno. Pense nisso, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.